Boa noite. Agradeço a presença de todos para darmos continuidade ao nosso ciclo de leitura desse nosso livrinho, que tem sido companheiro aí por alguns meses. Estamos na penúltima reunião. Hoje, falando sobre o gênero mental, estamos no capítulo 14, ou seja, segunda-feira que vem, terminamos o Kybalion. Parecia que não ia acabar nunca, né? Mas até o nunca um dia chega. Como dizia Helena Blavatsky, a eternidade não é tão eterna quanto a gente pensa. Ela é a idade do éter, ela acaba um dia. Então, a nossa leitura está se aproximando do final e eu espero que tenha sido uma oportunidade de vocês acompanharem lendo, tirarem dúvidas e perceberem algo que, quando falamos, quando fazemos propaganda do nosso curso de filosofia, às vezes as pessoas não entendem tanto. A gente pode falar de algo que serve para as estrelas e para a nossa vida, simultaneamente. E esse livro é exatamente isso. Ele fala do cosmos e fala da sua convivência com o vizinho. Ele se aplica em planos inimagináveis, como o próprio Kybalion diz. Como A é acima, é abaixo, o princípio da correspondência. Então ele se aplica em todos os patamares, todos os níveis de experiência da nossa vida. Algumas pessoas, algumas vezes me escrevem e dizem, olha, é interessante como tem mudado a minha forma de me relacionar com os demais, comigo mesmo. Aí você diz, bom, mas algo tão metafísico pode ter efeitos tão práticos? Tem sim. Porque nós começamos a perceber que aquilo que somos também é muito metafísico. E ao encontrar isso, isso é um ponto que nos dá muito poder sobre as circunstâncias, muita autonomia. E é interessante que muitos tenham compartilhado essa experiência, estejam vivendo tão intensamente. Agradeço muito a presença de vocês. Não vou fazer despedida hoje, mas semana que vem, aí sim, discurso de despedida. Então começamos, como sempre, com o nosso pequeno poema de Edward Carpenter, que eu faço questão de repetir, não esqueçam, isso está na introdução do livro, e diz o seguinte, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Essência da história, não deixe que o conhecimento se perca ao longo dos tempos. O verdadeiro conhecimento, aquele transmutador, aquele vertical que conecta você mesmo com a sua essência e que faz com que você assuma a cabine de controle da sua vida e que ao fazê-lo seja um exemplo de que isso é possível para o resto da humanidade. É muito triste porque nós percebemos como as pessoas estão vazias, desorientadas e procurando alguma coisa para se ocupar, para esquecer de si mesmas, para esquecer da própria vida, do próprio vazio da vida. Meio sem ter o que fazer quando sobra o tempo, fugindo desses momentos em que o tempo sobra, tentando se distrair de si próprios, porque realmente é terrível passarmos a vida inteira sem saber o que viemos fazer aqui. Meio na direção do nada. Se vocês forem ver, se não achamos um sentido maior de existência, a vida sai do nada para o lugar nenhum. Hoje trabalhamos, amanhã não trabalhamos, hoje criamos os filhos, amanhã já não criamos mais os filhos, aí amanhã criamos os netos, depois de amanhã já não mais, porque não temos nem mais condições de fazer isso, e é como se a vida fosse tirando tudo. Evidentemente que a vida não é só isso. Existe um eixo material que vai desfazendo os elementos, digamos assim, pessoais, mas existe um eixo ascendente que vai criando laços de consciência, laços de autoconhecimento, laços de consistência, que nos permite ter muito para dar à medida que a vida avança. Ou seja, a vida material é substituída, a vida física é substituída com vantagens para uma vida metafísica. Agora, se você não desenvolve esse eixo ascendente da vida metafísica, é complicado, porque realmente a vida se torna algo que, com o passar do tempo, só vai te tirando coisas sem colocar nada no lugar. E é muito desesperador sentirmos isso e a sociedade nesse compasso de espera em direção a esse momento que todos temem. Todos temem, quando eu me aposentar, quando eu chegar à terceira idade, será que alguém vai cuidar de mim? O que eu farei com o tempo? Isso é muito triste, porque é como se todos caminhássemos para um abismo. Bom, vocês percebem que, em geral, esses pensadores, grande maioria, se não todos, que temos citado aqui, eram homens que já estavam na terceira idade.
E eles não só tiveram um sentido maravilhoso de vida na terceira idade, como também iluminaram a terceira, a quarta, e a quinta e a milésima idade da humanidade, estão nos iluminando até hoje. Então, é óbvio que isso não é um impasse necessário, é um impasse cultural criado por uma civilização muito materialista. Parece que toda vez que o homem só vê um lado da moeda, que é a matéria, ele tem que ficar escravizado aos ciclos da matéria. E a matéria decai, desintegra, para sofrer um ciclo de renovação, mas não mais com essa consciência habitando, agora com outra. Então é um impasse doloroso. E é muito triste olharmos a humanidade caminhando para isso. A falta de perspectiva, a depressão, a tristeza, a falta de alternativa. Então é muito importante que a gente encontre uma saída, não apenas por nós, mas porque vem atrás de nós uma multidão que precisa que alguém ache saída. E essa multidão, de uma certa maneira, silenciosamente te pede, ache uma saída, por você e por mim. Encontre uma saída. Então, o compromisso com a humanidade é uma das melhores coisas que podemos ter para nos ajudar a sermos aquilo que temos que ser. É um feedback. Ao encontrarmos o nosso sentido de vida, ajudamos a humanidade. Ao amarmos a humanidade, temos mais motivações para encontrar nosso sentido de vida. Já falei com vocês a respeito de um truque que descobri muitos anos atrás para combater a preguiça matinal. Isso eu achei ótimo, porque eu sei que talvez vocês não precisem disso, preguiça matinal é uma coisa muito rara, né? Sair da cama de manhã, principalmente em época de horário de verão, ninguém tem esse problema. Mas, de qualquer forma, quando você pensa, vou sair para atender um compromisso, olha, isso não é um argumento forte. Vou sair porque tem alguém me esperando. Tem nada, ninguém precisa de você. Vou sair porque tal coisa, que bobagem. Olha que você está com excesso de autoimportância. Ninguém está nem lembrando que você existe. Aí você pensa, vou sair porque se eu não estiver a tempo e a hora naquilo que me compete, alguém pode estar precisando de mim, alguém pode estar precisando do meu exemplo e eu não estarei lá. É aquilo que eu explicava para vocês, a ideia do karma futuro. O meu futuro cruza com o futuro de alguém e talvez eu seja uma esperança para essa pessoa. Ou seja, ao abrir mão dos meus compromissos, eu talvez falte a um compromisso com um ser humano que precisa de mim. Eu vou pagar um preço caro por essa minha indulgência. Essa minha preguiça vai ser paga em dor humana. Essa tradução clara, essa debilidade, essa indulgência, eu vou pagar com uma moeda, dor humana. Façam isso para vocês verem. A consciência reage imediatamente, porque somos humanos. E não aceitamos um preço desse, é caro demais. É como se houvesse uma mola propulsora que te jogasse para fora da cama. Não, esse preço eu não pago. Não é moralmente cabível, não dá. Eu não tenho como pagar esse preço. Dor humana, não. Por tão pouco, não aceito isso. E é interessante cutucarmos esse ponto da nossa consciência moral. Quando hesitamos, quando não queremos reagir, quando não queremos avançar. E olha que na vida você vai precisar muitas vezes desse tipo de alavanca. Tem muitas situações difíceis na vida que vão exigir que você tenha essa alavanca. Não é só acordar pela manhã. Às vezes é acordar no meio de uma crise, é acordar no meio de um beco sem saída, aparentemente sem saída. Você vai precisar dessa alavanca. Lembre disso. O preço a ser pago por desistirmos é dor humana, clara e cabalmente. Não aceite pagar esse preço. Bom, então continuando, hoje estamos no capítulo 14, o Kybalion, o livro, vocês já conhecem bem, esse é o nome, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia, e hoje o nosso capítulo 14, interessante, né? Eu acho ele tremendamente interessante. Eu quebrei um pouco a surpresa porque eu venho falando dele para vocês desde o primeiro capítulo. Isso realmente foi um pouco chato, mas, de qualquer forma, ele não deixa de ter o seu impacto, que é a questão do gênero mental. Semana passada, capítulo 13, falamos sobre o princípio do gênero, de generar e gerar, dar vida, como as polaridades do universo se combinam para gerar vida, como isso acontece desde um átomo até um ninho de galáxias, até a psique do ser humano. E falei para vocês, especificamente em relação ao plano mental, é o gênero mental, que é a semana que vem. Então esse capítulo ele vai falar de como se geram ideias novas dentro da mente humana, dentro desse campo tão pouco conhecido por nós, embora nós vivamos dentro dele, mas é o nosso campo de batalha nesse momento, que é a mente humana. Tá? Como funciona, e isso é importante, como funciona em ambos os sexos.
Porque nós temos um problema sério. Nessa época ele ainda não vivia isso. Isso é um livro anônimo, escrito em 1908. Hoje, você pronunciar a palavra masculino ou feminino, você está correndo risco. Porque só de pronunciá-la, as pessoas já pensam, lá vem preconceito. Então entendam que nós estamos falando de polaridades, yin e yang, dentro da mente de todo o ser humano. Não estamos falando só de homens, nem só de mulheres. Isso acontece com todos os seres humanos. E ele vai esclarecer isso ao longo do capítulo. Tá certo? Então vamos lá. Ele diz que em 1908, sempre me surpreende esse cidadão anônimo que escreveu esse livro. Já falei para vocês, se nós virmos, isso é estatístico, o século XX, sobretudo da sua segunda metade para cá, tem mais desenvolvimento tecnológico do que a história anterior, os 1950 anos anteriores. Foi uma coisa de louco, foi um estouro, um grande boom da tecnologia. Agora, parece que o aspecto humano não mudou quase nada. Toda vez que ele fala de certas tendências humanas, eu digo, bom, ele estava na expectativa de que o futuro mudasse. Não, mudou, estamos na mesma. Quando ele fala de um preconceito, de uma limitação, estamos na mesma. Ele diz que em 1908, vejam só, estavam surgindo na moda movimentos que se propunham a dominar a mente e para isso conhecê-las. O que está acontecendo em 2017? Estão na moda movimentos que se propõem a dominar a mente. Não mudou muita coisa e não mudou inclusive em relação aos preconceitos que se tem. Porque eu acho engraçado, eu não acho nada demais que alguém tente conhecer e dominar a mente. Mas ninguém diz, eu fui lá no Caibalion, pesquisei, refleti e essa é a conclusão. Não, eu descobri algo absolutamente novo. Como novo? Na melhor das hipóteses, tem uns 5.000 anos. Na melhor das hipóteses. Uma vez eu vi numa dessas teorias do mundo da administração de empresas, não me lembro qual, porque são todas marcadas com letrinhas e eu confundo todas, né? Teoria W, teoria Z, teoria Y, reengenharia, sei lá. Sei que algum deles usava uma frase que era absolutamente platônica. E eu esperando, ele vai falar de Platão. Eu inventei essa teoria. Eu era um cidadão que viveu em 1950 e alguma coisa. Meu Deus, eu inventei? Não use Platão, use e abuse, ele não exige direitos autorais. Porém, deu devido crédito, porque era platônico, sem nenhuma preocupação com retoques. E era um livro publicado por esse cidadão que se propunha a colocar uma teoria nova em termos de administração de empresas. Isso eu acho um pouco de, digamos assim, desonrar os nossos antepassados. Então, em 1908 se começou esse tipo de teoria e ele, inclusive, cita um trecho de um livro escrito na época, onde o cidadão fala, olha, aquela confusão dos herméticos no passado falava uma coisa parecida com isso. Ou seja, os herméticos eram confusos, quem é claro somos nós. Isso é curioso, essa vaidade que nós temos no século XXI, que vocês sabem, que vem muito de positivismo, né? Nós achamos que da mesma maneira que os antigos andavam de biga e nós de avião a jato, do ponto de vista humano avançamos tanto assim, e não é verdade. A evolução não é tão retilínea e ascendente assim. Evoluímos em algumas coisas, em outras não. Temos um tempo que é muito estranho, porque nós temos crenças medievais misturadas com tecnologia do século XXI. Vocês percebem? Que nós somos, como diz o professor Jorge Ângelo Livraga, contemporâneos, mas não coetâneos. Ou seja, não é tudo que nós vivemos que tem a mesma idade. Os nossos preconceitos são velhos, a nossa tecnologia é nova, o nosso carro é novo, as nossas crenças, às vezes religiosas, são velhíssimas, e não sei o que é novo, não sei o que é velho, e tudo ao mesmo tempo. Essa coisa confusa. O nosso domínio do ser humano é velhíssimo. Há muito tempo que nós estamos nessa, sem conseguir controlar as nossas emoções, sem conseguir ter uma mínima estabilidade. Nisso, estamos muito atrasados. E, portanto, ter a humildade de aprender do passado é bem interessante. Livro de filosofia não é livro de análise de sistemas, não é livro de tecnologia, não vence porque tem 4.000 anos. Muito pelo contrário, são pior do que vinho. Quanto mais velhos, mais requintados vão ficando. E é o caso desse Caibalion, não é? E do livro que o deu origem, que são o Corpus Hermeticum, a Tábua de Esmeralda, o Minerva Mundi, os livros, as obras atribuídas a Hermes Trismegisto. Bom, então ele dizia, o hermetismo já falava dessa dualidade da mente, o que o pessoal começou a falar. Fala-se até hoje, há uma série de teorias falando sobre isso. O hermetismo já falava, só que falava de forma muito mais completa, que chamava isso de gênero mental. O hermetismo não inventava nenhuma novidade, pegava uma lei eterna, que é o princípio do gênero, e aplicava ao plano mental. Por que cargas d'água? Uma lei não estaria aplicada dentro do plano mental se ele é um plano como outro qualquer.
Percebam que de tudo isso que a gente tem conversado ao longo dos meses, uma das coisas mais preciosas é vocês perceberem que todos os setores da vida de vocês estão regidos por poucas leis. E passar através dos acontecimentos e ver uma lei funcionando ali. Ver como é que as coisas se conectam, como é que as coisas funcionam. E se você aprende de uma situação, pode aplicar em qualquer outra. Então, a humildade de saber que isso não é uma descoberta inédita, isso é apenas uma aplicação de um princípio universal. Se eu tenho a humildade de ir lá atrás e aprender do passado, eu teria ganho muito tempo. Porque aí eu começaria a procurar já sabendo que existem leis. Não precisaria inventar o 14 bis. Começaria do último patamar que a engenharia aeronáutica foi até agora e construiria um jato moderníssimo. Se você quer construir avião, é assim. Ninguém começa do 14 bis. Porque se quer construir a si mesmo, tem que ser diferente. Então, herdar tudo aquilo que já foi descoberto. Então, ele vai dizer, o hermetismo vai tratar dessa mesma dualidade mental, que não é novidade coisíssima nenhuma, e vai tratar com esse nome, tá? O princípio do gênero mental, e não a dualidade mental, como se falava. Aí ele diz, olha, não pensem que o fato de eu estar citando essas muitas teorias que correm nos nossos dias, eu estou endossando essas teorias. Não, elas estão coalhadas de erros. Porém, a ideia de que a mente é dupla é real. Então, nisso elas acertaram. Eu acho curioso porque nós hoje somos tão utilitários que tudo que nós descobrimos, colocamos em função da grande finalidade do nosso momento histórico, que é viver com mais conforto, garantir os dois instintos, que é perpetuação da espécie e sobrevivência, com maior segurança. Tudo é em função disso, isso é o último passo. Então as coisas são manipuladas como meios para chegar ao quê? A mesma coisa. Esse cidadão que eu falava com vocês, que usava um princípio platônico da justiça, a finalidade era dar maior lucro à empresa. Era um livro de administração de empresas. Então você descobre que para você ter uma empresa mais lucrativa, a justiça como meio é boa. Vocês percebem que se amanhã ele descobrir que para a empresa ser mais lucrativa a injustiça é melhor, ele larga o livro de Platão e pega um chicote tranquilamente, que a finalidade não é o homem, é a produtividade. Isso é uma coisa curiosa, no nosso momento histórico, eu já vi pessoas que usam o domínio da mente para conseguir vaga em shopping, vocês já ouviram falar disso? Para colar nota de... Essa história é muito engraçada, não vou citar nomes, mas vocês devem saber do que eu estou falando. Pega uma nota de $1 e enche de zeros e cola no teto do seu quarto. Para você abrir de manhã e ver $1 milhão e ficar concentrando a mente naquilo. Pelo amor de Deus! Para conseguir ser ambicioso e egoísta, o homem precisa potencializar mais alguma coisa ou ele já foi demais? Para essa finalidade, é melhor que ele tenha menos poder mental. Lembre daquilo que sempre falamos, se você vai para o abismo, é melhor ir a pé, não vai de Porsche. Você chega mais rápido. Para que eu vou potencializar os meios para esses fins? Não, eu prefiro que o homem tenha menos poder mental. Se tudo que ele quer na vida é uma vaga no shopping, nada demais, mas se você parar lá fora, você anda um pouquinho, faz ginástica. Não é isso? Não vale a pena potencializar a mente humana para fins tão egoístas quanto nós temos hoje em dia. Portanto, essa equação que ele coloca aí não mudou nada do tempo dele até hoje. Enquanto não tivermos fins nobres, não vale a pena desenvolver poderes latentes do homem. Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam e é interessante que vocês tenham essa resposta na ponta da língua. Filosofia é autoajuda? Não, já tem muita coisa oferecendo autoajuda. O grande mal do homem é o egoísmo. Filosofia é ajuda ao outro, altruísmo, fraternidade, unidade. Para pensar mais em si mesmo, não é conosco. Demais! O egoísmo está afundando o nosso momento histórico e sempre afundou a humanidade. Lembrem do que diz a tradição tibetana: o maior mal do homem, heresia da separatividade. É o pai de todos os outros males. Desafio vocês a descobrirem, atrás de qualquer problema da humanidade, se não está escondido o egoísmo. Sempre está. Para que a gente vai desenvolver mais ainda isso? Mais poderes? Mais rápido no abismo? Não. Com a filosofia, não. E aí a gente usa aquele princípio prático que também sempre cito da educação. Se vocês querem subir, estamos juntos. Para descer, desçam sozinhos. A filosofia não serve para isso. Para descer mais ainda dentro do egoísmo, não. Acho que qualquer pessoa que ama alguém e quer educá-lo deveria dizer isso. Conte sempre incondicionalmente comigo para subir. Para descer, desça sozinho. Pelo menos eu não sou cúmplice. Não posso obrigar ninguém a nada, mas isso eu posso fazer. Não desço junto, porque isso não é solidariedade.
Para baixo, se você se junta, pesa mais e vai mais rápido. Certo? Então, ele diz que essas teorias tateiam a mente subjetiva, que é feminina, e a mente objetiva, masculina. Ele diz, não vou usar, em primeiro lugar, não vou usar yin e yang, porque eu estou falando numa tradição egípcia, não tem sentido. Mas seria um bom nome, que pelo menos tem menos preconceitos, né? E não vou usar positivo e negativo, porque a gente tem o hábito de achar que negativo é ruim, é inferior. E não é, os dois são complementares, são do mesmo nível, indispensáveis. Então ele resolve chamar a polaridade mental de masculino e feminino. Mas, por favor, sem preconceitos aí. Repito, tudo isso está acontecendo dentro de qualquer ser humano. Continuando, ele diz que a consciência tem uma viagem para fazer. E é uma viagenzinha meio complicada, a humanidade inteira está no meio dessa viagem. Há pessoas, não digo, você está exagerando, não estou, já vi, já conheci. Pessoas que você diz, você não é o seu corpo. Você está brincando? Claro que sou. Bom, e os seus pensamentos, as suas emoções? Isso é subproduto do funcionamento do cérebro. Resultado de hormônios. Ocitocina e não sei mais o que. Eu tenho um cientista, que eu agora não me recordo o nome dele, é brasileiro, muito bom, dessa área, que ele dizia, olha, isso é neurobobagem. Esses desenvolvimentos da ciência que querem transformar todas as reações humanas em hormônio, isso é neurobobagem, eu adoro esse cidadão. Mas, para variar, esqueci o nome dele. Nicoleles, muito bom, ele mesmo. Ele diz, isso é neurobobagem. Enfim, o fato é, há pessoas que você diz, você não é seu corpo, ela não concorda, eu sou só meu corpo. E não é para contrariar você, não é por teimosia, não é por modismo intelectual, é porque realmente tem essa identificação. E vibra em função das necessidades do seu corpo. Já tem outras que dizem, olha, não, eu percebo que o meu corpo não sou não. Porque às vezes o meu corpo quer ficar dormindo na cama e eu estou apaixonado. Saio correndo milhas atrás daquilo que eu amo. Ou às vezes estou com um pensamento tão circular que por muito que o corpo esteja exausto, eu não consigo ficar na cama porque eu não consigo dormir. Então eu acho que eu sou a minha psique, minhas emoções, os meus pensamentos mais cotidianos. Porque isso é que realmente manda no meu corpo. Se o meu corpo está exausto, está descansado, não interessa. Dependendo do que eu esteja pensando, do que eu esteja sentindo, eu continuo caminhando. Então eu acho que eu sou a minha psique. Tá bem? Já foi um pouquinho mais sutil. Lá pelas tantas vai chegar um determinado momento que ele vai olhar para isso que nós chamamos da nossa psique cotidiana, que são as nossas emoções, e a mente operativa, a mente prática, e vai dizer, eu também não sou isso. E essas coisas variam e parece que sofrem uma influência do calor, do frio, da época do ano, das férias, da época do trabalho, do coletivo, do que todo mundo está pensando. E às vezes eu olho para as minhas emoções e digo, você está louca, ela. Por que eu estou triste? Não aconteceu nada. Está eufórica com o quê, minha cara? Fica quieta, que eu preciso me concentrar. Ou para minha mente, estou tentando ler alguma coisa e ela... Eu não sou isso. Isso parece que é uma ferramenta que eu não aprendi a dominar ainda. Eu estou vendo eles loucos e vejo por que eles estão loucos desse jeito. Eu estou tentando aprender a dominar. Se eu estou tentando aprender a dominar, porque eu já vi de fora. Eu sempre repito, porque é uma experiência que eu acho muito engraçada, são aqueles caixotinhos que tem dentro de biblioteca. Aquilo é ótimo, gente. O cidadão faz uma caixinha de madeira de um lado e do outro fechado para você não olhar para os lados e se concentrar no livro. Aí o que as pessoas fazem? Começam a rabiscar um monte de coisa na caixotinha. Aí você senta lá para ler, fica lendo os rabiscos. Ou seja, o ser humano, quando não sabe se concentrar ou não quer se concentrar, não adianta. Coloque ele em qualquer lugar, ele vai ficar pensando a respeito de por que você colocou ele nesse lugar, mas não vai se concentrar. Então, a pessoa começa a lidar com essas coisas e perceber, eu não sou isso, eu não acredito que eu deveria estar pensando isso. E, aliás, isso não tem a ver com os meus princípios, por que eu estou pensando isso? Eu não acredito que eu deva ficar triste e alegre com todo mundo por nada. Apertou o botão, é época de festa, estou alegre. Apertou de novo o botão, estou triste. Por quê? Eu não sou o botão, eu não sou um elevador que o meio fica chamando para cima e para baixo. Então, o que é essa loucura que está dentro de mim? Como é que eu faço para lidar com isso? E a Gibran tem um texto maravilhoso falando sobre isso. Como eu faço para lidar com essa loucura que está acontecendo dentro de mim? Essa pessoa já está canalizando alguma coisa que está acima do psicológico cotidiano. E já está angustiado, porque quer dominar isso. Quer deixar isso quieto para ele fazer outra coisa. Aí ele começa a perceber que nessa mente um pouco mais elevada,
que ele identifica como o eu mesmo, que tem princípios, tem valores, quer construir alguma coisa na vida, tem objetivos, tem solidez, ama a serenidade, ama construir. Dentro dessa mente mais elevada existe uma tendência dual também. É claro, o universo é todo dual. Ele vai dizer alguma coisa mais à frente, que eu antecipo, porque estou sempre antecipando as coisas, né? Que ele diz que uma pessoa que fez alguma obra construtiva ao longo da vida, pode ter sido um grande compositor, um grande cientista, um grande político que mudou a história de uma nação, quem ficou, sei lá, 20, 30, 40 anos fazendo algo novo, elaborando, essa pessoa tinha que ter uma identidade nesse plano mental e tinha que ter percebido essa duplicidade da mente. Porque senão ela não conseguiria ficar tanto tempo numa coisa só sem que as circunstâncias a arrastassem. Porque é terrível, o homem superficial, ele é que nem uma pluma ao vento. Ele não tem direção, ele é escravo do vento. Então ele vai ficar 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa? Não fica. Ainda mais algo criativo, desafiador, que é uma canseira tremenda. Você tem que estar sempre quebrando estereótipos, vendo alguma coisa além. Não se acomodar, tem que estar sempre pensando. Uma trabalheira era nada, no meio do caminho ele teria desistido. Para dar uma continuidade a alguma obra original e transformadora, esse cidadão tinha que ter a consciência nesse terceiro andar. Senão não dava, teria desistido. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Vou fazer inglês, que beleza! 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Para que eu estou fazendo esse curso de inglês, gente? Tanto curso no computador, podia estar estudando em casa, gastando essa gasolina, pegando esse trânsito. 4ª semana, não vou mais. Tem gente até que paga 2 meses para garantir que não vai desistir. Não é isso? Academia, não, academia não vou nem citar porque vai ferir suscetibilidades. Não é isso? Tem que pagar 6 meses para não desistir. Ou seja, essa terrível instabilidade dessa mente superficial, dessa psique que fica variando segundo o vento. E a pessoa que percebe isso começa a sofrer com isso e diz: eu não sou mais marionete, não vou ser mais. Eu quero descobrir um outro patamar de identidade. E aí começa a sondar essa mente superior, que tem uma dupla face. Uma face da vontade, que germina a semente, e uma face do desenvolvimento dessa semente, a vontade e a vida. Aquele que semeia e aquele que desenvolve, o masculino e o feminino. E começa a ter que aprender a lidar com isso. Eu acho interessante porque sempre filosofia é uma coisa complexa, você tem que ver todos os ângulos de uma coisa. Uma pessoa que se dedica 20, 30 anos a algo e cria algo original que é útil para o desenvolvimento da humanidade, necessariamente tem que ter conhecido esses dois lados. Mas tem muita gente que se dedica 20, 30 anos a uma mesma coisa e só desenvolve um verniz intelectual, não cria absolutamente nada de novo. Esse não dominou essa dualidade da mente. Então vocês têm que ver todas as facetas da coisa. Tem gente que está há muito tempo numa mesma coisa, mas está simplesmente elaborando aquilo que já tinha sido pensado. Não foi capaz de se isolar dessas influências e dar a sua contribuição ao mundo. Mas se torna, às vezes, uma pessoa com muito verniz intelectual, mas com pouca verticalidade, com pouca visão. Então tem muitos ângulos e possibilidades, sempre. Então ele diz que a consciência percebe o ego e o eu. Já falei para vocês sobre isso, né? Que são os 3 níveis da consciência. O ego é, como ele chama, a matriz mental feminina, que cria produtos de todos os tipos, na existência e às vezes também no plano da imaginação, porque na imaginação também é um plano criativo. É a matriz que depois vai dar a existência no mundo material. Então essa mente feminina, o ego, ela recebe as ideias de algum lugar, ou de você mesmo ou do meio. Ou você tem uma ideia brilhante, mente masculina, e a mente feminina dentro de você germina isso, gera uma gestação que vai dar à luz a isso num determinado momento, cria, desenvolve, detalha, ou você vai pegar essa ideia de alguém e vai estar detalhando uma coisa que não é sua. E às vezes uma coisa que tem alguma intenção por trás, que não bate com os seus princípios, que tem um objetivo que não são os seus. Em geral, quem cria uma ideia tem um objetivo com ela, mas cria para que outros desenvolvam. Não quer o trabalho de desenvolver essa ideia. Então germina, que nós vamos falar sobre isso, um processo de sugestão, de indução de ideias na mente alheia. Então ele vai dizer, o eu masculino projeta energias para que o feminino crie, estado, fecundação. Ele diz que até a mente divina trabalha assim. Lembrem, voltando à fita,
Fita é coisa, entrega a idade da gente mesmo, né? Ninguém sabe nem mais o que é fita. Voltando, a fita cassete, voltando, seja lá o que for que exista hoje, voltem. Lembrem que lá no início, nós dissemos que o universo é mental e que tudo que existe está dentro da mente de Deus. E até a mente de Deus tem leis, tem ideias. As 7 leis do Kybalion nada mais são do que as ideias de Deus, que, impactam e criam consequências no plano mental, no plano físico, no plano energético, no plano emocional, no plano espiritual. Aí já é o feminino. Mas a ideia, as 7 leis, são sementes que caem na polaridade feminina da mente de Deus e criam um universo manifestado em todos os seus planos. Então, até na mente divina existe essa dualidade. O masculino projeta energia e o feminino é a matriz mental que desenvolve essas energias e gera criações. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. O masculino trabalha com a virtude da vontade e o feminino da criatividade na geração de pensamentos, conceitos e ideias em planos sutis ou concretos, ou seja, no plano da imaginação e no plano material. Sem polo masculino, o feminino desenvolve só ideias alheias. Então eu falava para vocês, já várias vezes dei esse exemplo, é um exemplo do livro, já ele vai passar por isso, do ovo de cuco. Gente, eu morri de rir quando eu fui olhar isso na internet. Foi uma coisa absurda esse passarinho. Esse passarinho deveria ser símbolo deveria ter um emblema para a corrupção e a enrolação, devia ser o cuco. Porque ele é germe, não é à toa que Platão dizia que todos os defeitos e virtudes do homem ele encontra representados em alguma coisa do universo. Porque ele pega, vai no ninho do passarinho, bota o ovo dele para fora e coloca o dele. Aí o passarinho vai lá alegremente e choca o ovo dele. Aí quando nasce o quê? Um cuco. E o bobo do passarinho não percebe, fica levando comidinha para um cuco. Aí tem as imagens mais engraçadas do mundo na internet, porque um beija-flor lindo de morrer, todo delicado, e aquele cuco todo desajeitado, de biquinho aberto, maior do que ele, e ele levando comida para aquilo. Ele não identifica que não é seu, sabe por quê? Eu choquei, é meu. Quem chocou? Eu. É meu filhote, não diga que é feio, é meu. Ele não se toca que alguém insuflou um ovo dentro do ninho dele. Não se toca, não percebe que aquilo ali não é dele. E é muito engraçado, porque tem fotos dos pássaros mais variados, pequenininhos, coloridos, lindos de morrer, todos alimentando o cuco. Ele faz de fato isso. Agora imaginem, você está à toa é um perigo. Significa que existe um vácuo mental. E a natureza não deixa vácuos. Se você não tem um sentido de vida claro, não tem um ideal, não sabe o que você quer da vida e não sabe, a qualquer momento que eu pare a cena e te pergunte, responder quem é você e onde você quer chegar, você está com um vácuo perigoso. Um vácuo de destino, de identidade, que é o espaço exatamente da mente masculina. Aí eu vou e, jogo uma sementinha. Você já reparou? Não é querendo... É assim, é só uma observação, sabe? Mas não sei se você já percebeu que esse pessoal aqui da Asa Sul é meio metido, sabe? Você vai nas outras escolas e são tão receptivos. Não estou querendo te dizer nada, é só uma observação minha. Olha como ele é simpático, ele é do Lago Norte, o pessoal aqui da Asa Sul. Aí vou embora, me mudo, saio do Brasil. E ela fica, não é que é mesmo? Esse pessoal da Asa Sul, não sei não, viu? E desenvolve, aí começa a observar casos particulares. Daqui a pouco ela está com um relatório de 100 páginas. Eu observei. É uma conclusão minha. Não é isso que você vai pensar? Você chocou o ovo. Eu observei ela, foram dias a fio, anotei no meu diário. Quem é que você vai dizer que essa ideia não é minha? Fui eu vi. Eu sou sagaz, eu observei isso. Você não vai perceber o momento que eu fecundei você com uma ideia. E ficou elaborando uma coisa que não é sua. E é engraçado porque quando você conversa com as pessoas e você está fora, esse momento histórico está ótimo para isso. Porque quando existe um momento histórico dogmatizado, quando você está olhando de fora e não polarizou em dogma nenhum, você percebe claramente que a pessoa está rodando um software do coletivo. Mas vai você dizer isso para ela, você arrumou um inimigo. E ela te fundamenta com 50 argumentos para dizer que foi ela que pensou e chegou a essa conclusão. Não, porque eu li tal autor, eu vi tal vídeo, eu fui em tal país, eu observei tal coisa, comparei, mas ela ilustra aquilo de uma maneira tal
É como se ela estivesse lustrando a casquinha do ovo do cuco. Não, você pensa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei o que eu estou dizendo. Aí vai e roda aquele software que está na internet, nas redes sociais, que todo mundo diz, blá, 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 mas eu vi em tal livro, não sei o quê, blá, blá. Ela sai catando as coisas para reforçar aquilo que ela acredita. Isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer, gente, porque a realidade ela é multifacetada. É como se você pedir para uma pessoa que torce para o Flamengo e investigar a história do Fluminense. O que ela vai ver? Só coisa ruim. Esse time, desde o início, só tem perna de pau. Isso é um arraso. Não é assim? Ou pedir para uma pessoa de uma religião investigar a história da outra. Ela já vai procurando provar que aquilo está errado. Então ela vai encontrar argumentos de todos os tipos para provar o quê? Que aquilo está errado. Vocês sabem o que é isso? A muito famosa, imortal, eterna, etc., etc., lei de Silvio Santos. Quem procura, acha aqui. Então, se você quiser comprovar qualquer coisa no universo, você vai achar argumento para comprovar isso. Mas você já partiu de uma semente que não é tua. Agora que você vai ilustrar, vai. Você vai ao Oriente, Ocidente, passado, presente. E é uma conversa tão chata, tão longa. Você já sabe onde aquela pessoa vai chegar, mas ela não sabe, ela acha que está refletindo. E você olha que a conversa está toda viciada para chegar naquele lugar que você já sabe onde é. Parece novela da Rede Globo. Todo mundo sabe como vai ser o último capítulo. Não é isso? Você sabe que tudo está se encaminhando para aquilo, mas a pessoa não tem consciência. Ela acha que ela chegou àquela conclusão a partir de todos aqueles indícios. Não, ela sai colecionando indícios para reforçar isso. E se vier um indício que diga outra coisa, eu não vejo. Porque não me interessa. Eu vejo o que me interessa. Eu seleciono, eu recorto a realidade. E vejo o que me interessa. Não tenha dó. Não dá. Nenhuma investigação começa do fim para o início. Não funciona. Lembrem daquele causo, que não é mineiro, mas é kantiano, é um pouquinho longe, que Kant, na Universidade de Königsberg, diz que uma ocasião um aluno falou para ele: professor, nós somos tão racionais, pensamos tanto hoje em dia, ainda bem que a gente superou aquelas eras obscuras, e o Kant já meio contrariado, né? Aí virou para ele e falou: quem superou o obscurantismo mental? Me mostra uma pessoa. Quem pensa no nosso momento histórico? Você sabe o que é pensar? É o seguinte: você brigou com seu vizinho, transforma você no elemento A, o seu vizinho no elemento B, ou XY, como você quiser. E desenvolve uma equação puramente racional em cima desses dois argumentos, sem nenhuma tendência, sem nenhuma preferência, sem distorcer em absolutamente nada. É uma equação matemática. Aí você vai chegar a uma conclusão: eu estou errado. Em cima disso você estabelece uma lei, vai lá e pede desculpa ao seu vizinho. Você faz isso? Não! Você chega para sua mente e diz: dá um jeito de provar que quem está certo sou eu. Aí vamos embora. Aí deixa comigo. Então, sofisma é um negócio fácil de fazer, é uma brincadeira legal. Meu professor de lógica botava a gente para provar que 2 mais 2 são 5, e a água queima e fogo mole. Quanto mais você lida com argumentos, quanto mais ilustrado é, mais sabe fazer sofisma. Tem uns que são lindos. Tem um desenvolvimento todo fundamentado, mas é um sofisma. Então, cuidado. Se você não tem a capacidade de germinar ideias próprias, você está desenvolvendo ovo de cuco. E não tem perhaps. É isso. Está desenvolvendo, chocando o ovo de cuco. E vai usar todos os argumentos do mundo para isso. Então, sem o polo masculino, o feminino desenvolve só ideias alheias dentro da mente de qualquer ser humano. Aí ele vai falar telepatia, sugestão, hipnotismo, acredite ou não nisso. Sugestão, acho que todo mundo acredita, né? Porque ela é explícita, se faz através de palavras, a outra se dá mais através de planos sutis. Mas ele diz, tudo isso nada mais é do que, através de poderes normais ou paranormais, você colocar o ovo de cuco no ninho alheio. Que é o que mais se faz. Indução de ideias base. E deixa cada um chocá-la do seu jeito. No final vai dar, talvez, uns ninhos mais elaborados, uns ninhos decorados diferentes, mas dentro deles, todos eles vai ter cuco. Então é tranquilo. É muito mais fácil do que você tentar obrigar as pessoas a pensarem como você, é fazer de conta que elas estão pensando, deixar elas acreditarem que estão pensando. Mas discretamente vai lá, puf, chuta o ovo e coloca o seu, o de cuco. Pode ficar tranquilo, só vai dar cuco. Independente das condições do ninho de cada um.
Então, adaptado a uma cultura, adaptado às vezes a um nível de argumentação intelectual, mas você olha, só tem cuco. E um pouquinho de profundidade você identifica cuco. Eu percebo que a pessoa não tem ideias próprias, não parou para pensar. Falava para vocês a respeito da minha... aliás, quantas vezes falei a respeito da minha avó, né? Com um pratinho de arroz e feijão, que ia para o cantinho dela e ia matutar. E ficava ali 1 hora, comendo de colher, mexendo aquele arroz com feijão e matutando. Chegava lá, o esposo dela dizia, não mexe com ela não, que ela está matutando. Eu era uma pessoa simples. Eu ainda cheguei a pegar a geração que matutava. Por que hoje a gente tem tanta preguiça de matutar? Ou seja, correr atrás, remexer o seu arroz com feijão com a colher e pensar a respeito da vida. Por que eu penso isso? Por que eu penso aquilo? Por que eu penso aquilo outro? Por que pessoas tão simples tinham essa capacidade? E hoje toda essa elaboração intelectual não nos protege disso. E você só vê cuco. Isso é curioso. Então, telepatia, sugestão, hipnotismo, nada mais são do que energia vibratória masculina projetada sobre a mente feminina dos demais. Toma pensamento semente, desenvolve até maturidade e pensa ser seu. É isso que se faz. É meu, fui eu que choquei. São meses me sacrificando, chocando esse ovinho. Estudando, investigando. Você já partiu da resposta. Que investigação é essa? Eu flamenguista, já partiu da resposta. O Fluminense é o pior time do mundo, então eu já vou procurar fundamentos para isso. Isso não é investigação? Nem isso a gente sabe o que é. Investigação não pode partir de resposta pronta, você não sabe onde está a resposta. São os diálogos platônicos, a condição fundamental. Se você sabe a resposta, não participa do diálogo não, que você vai tentar induzir, vai tentar manipular. Aqui é para quem não sabe, só sei que nada sei. Se você acha que sabe, bye bye. Lembrem o que Sócrates dizia. Quem acha que sabe tem 2 possibilidades. Ou sabe mesmo e é um sábio, ou não sabe de nada e não tem nem consciência disso, é um ignorante. Nenhum dos 2 casos serve para filósofo. Filósofo é um cidadão que filosofos, ama a sabedoria e busca porque não tem. Então ele tem que ter essa humildade básica de reconhecer o seu vazio e saber que está tentando criar ideias próprias. Acha que sabe... tem uma grande probabilidade de ser ovo de cuco, porque sábio mesmo é raro. Infelizmente, são mais raros do que a gente imagina na história. Tá? Lembrem daquela história chinesa batidíssima que anda pelas redes sociais. Chinesa não, perdão, japonesa, Zen, que é o rapaz que procurava um mestre em algum lugar do mundo, encontrou um mestre no alto de uma montanha e começou a falar, mestre, como eu procurei o senhor? E o mestre servindo chá para ele. E eu andei para lá, para cá. E o mestre servindo chá, encheu a xícara de chá. E eu li tais livros, conversei com tais conhecedores, fui a tais países, começou a transbordar o chá, caiu da mesa, caiu na perna dele. Opa, que é isso, mestre? Você não está vendo que está transbordando? Você está doido? E aí o mestre responde, não sou eu que estou doido, é você. Você andou tudo isso para vir atrás de mim, para receber conhecimento, você está que nem essa xícara, está transbordando. Mas você quer que eu ponha alguma coisa aí dentro? E é mais ou menos assim. Platão falava que o pior impedimento à sabedoria é você achar que já sabe, porque não dá. A xícara está transbordando. Então você quer conversar com a pessoa, você percebe que ela não quer dialogar. É um monólogo assistido, ela quer plateia para o seu monólogo. Inclusive você, quando começa a falar, você percebe que ela não está ouvindo. Ela está esperando você dar um intervalo para despejar o próximo capítulo. Porque o que ela fala não tem nenhuma relação com o que você diz. Mas será? Não, imagina, porque você não conhece tal coisa, ainda te dá aquele sorriso irônico. Ela não sabe do que está falando. Oh, pelo amor de Deus, isso é um monólogo com plateia. Isso não é diálogo. Olha que diálogo. Platão, quando colocava as condições de diálogo, não é fácil. Exige que você saiba que não sabe. Todo mundo que tem ovo de cuco no seu ninho não dá para dialogar. Ou seja, não tem ideias próprias, falando no português bem claro. Isso é dolorido, gente, porque quase nenhum de nós tem. Mas só o fato de admitir já é um bom começo. Olho para mim, dentro de mim e digo, ixi, quanta coisa que eu comprei pronta. Minha mente está parecendo um freezer daqueles que só tem comida congelada. Comprei tudo pronto. Quão pouca coisa eu construí. Bom, estou vendo. Bom início, né? Bem-vindo ao mundo real, como dizia Steven Pressfield. Agora estamos no mundo real. Isso vale a pena, é um bom começo. Para um filósofo, é um excelente começo. Reconheci terra arrasada, agora posso começar a construir alguma coisa no mundo real.
Ele vai dizer pessoas médias, não sei o que ele quer dizer com pessoas médias, não me perguntem, deve ser pessoas que pensam mais ou menos. Então deve ser pouquinhas, não deve ser muitas. Maioria das pessoas fazem pouco uso da vontade, ou seja, muito vagarosas para tomar iniciativas que quebrem a inércia. E lembrem que eu falava para vocês que a inércia no plano físico, que a gente chama familiarmente de preguiça para os íntimos, é a menos ofensiva, apesar de ser terrível. Ela é um reflexo no plano físico da preguiça mental. Ela vai se refletindo, chega no plano físico e gera preguiça. Ela é horrível, mas ainda é muito menos grave do que a preguiça nos planos sutis. Não quero mudar a maneira como eu sinto o mundo, como eu reflito as emoções alheias, como eu domino as minhas próprias emoções, preguiça no plano emocional. Não quero criar ideias próprias, não quero dizer aqui vim, não quero construir minha própria identidade. Preguiça mental, essa é terrível. E é a fonte de todas as preguiças. E ele diz, a maioria da humanidade é quase inteiramente dirigida por mente alheia. Vixe Maria. A maioria no tempo dele não sei quantos eram, mas hoje são 7 bilhões. A maioria será quanto? 80%, 70%? Vamos ser otimistas, né? Mas é muita gente. Já falei para vocês, não gostaram? www.hermes.trismegisto. Não sei qual seria o provedor, mas não sou eu, é o Hermes Trismegisto. É verdade que eu concordo, mas foi ele que disse. Certo? É uma boa maneira de a gente não comprar briga, né? Vocês acham que a maioria da humanidade pensa, tem ideias próprias, briguem com Hermes Trismegisto. Eu acho que ele não vai se incomodar. Ele tem ideias próprias. Então, diz que essas pessoas, na maioria dos casos, são dirigidas por mentes alheias, mas são inconscientes disso e cheias de fundamentações. Cheias. Tem um exemplo que a gente costuma dar dentro do curso de filosofia, que é o exemplo do trem. O cidadão está sentado na sua cadeirinha confortavelmente e o trem viajando. Aí chega um passageiro novo, chato, filósofo. Só de dizer que é filósofo já sabem, é chato. Aí chega e pergunta, cutuca e diz, qual é o sentido dessa viagem? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Ah, larga de ser chato, rapaz. Vai assistir a programação ali da TV. É lógico que o sentido da vida é esse. A janela é quadrada. Ele vai dizer, olha, o mundo é quadrado, tá vendo? Tudo é quadrado. Aí vem a próxima geração, mudou a moda, as janelas agora são triangulares. Vai lá e cutuca o cidadão de novo. O que é o mundo? O que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? Ah, o mundo é triangular, você não está vendo? Olha lá. Ué, mas você, o ano passado, me disse que era quadrado. É porque eu parei e refleti e pesquisei novas fontes. Ah, eu evoluí muito. Ele não percebe que ele está sendo pensado, que mudou o formato da janela, ele não mudou nada. Vocês entendem isso? Nunca colocou a cabeça para fora da janela com medo de perder a cabeça. Então não sabe o que as coisas são, além da moldura da moda. E acha que quem pensa é doido, é uma perda de tempo. Isso não vale a pena. Então, e ter ideias próprias, além de tudo, tem essa dificuldade daqueles que na história foram minoria. Não são muito bem entendidos. Olha, você não está vendo o que todo mundo está pensando? Você acha que todo mundo está errado, só você está certo? Olha, já houve casos na história, não vou dizer que é o meu caso. Mas Giordano Bruno, Galileu Galilei, Sócrates, estava quase todo mundo errado e eles estavam certos, e era bastante gente. Não tanto quanto hoje, mas era. Quando vocês já viram na história, todo mundo pensava igual a Einstein? Todo mundo pensava igual a Mozart? Claro que não. Cidadãos que mudaram a história, em geral, eram poucos. A gente vem com essa história da estatística, que o que faz a história é a maioria, não é. Estatística é uma coisa maravilhosa, mas essa aplicação não. Não é a maioria que faz história. Foram os poucos que pensaram. E isso é um fato verificável. O coletivo sempre cai no anonimato, sempre se perde. Bom, enfim, e isso é a tristeza de não se reconhecer. Porque é uma prisão terrível. Se você reconhece que você está preso, tem chance. Por isso que eu digo para vocês, é uma maravilha a gente olhar e dizer, quase ideia nenhuma é minha. Porque significa, já estou solto, pelo menos em parte. Posso começar agora a construir alguma coisa. Agora, olha como eu tenho ideias. E você ouve, é um software. A única coisa que é dele é o Play. Hoje tem Play ainda? Tem, né? Eu estou um pouco desatualizada em termos de tecnologia. Mas, enfim, a única coisa dele é o Play, o resto é software. Um pouco disfarçado
digamos assim, segundo uma característica pessoal dele. Vestido segundo o gosto do freguês, mas dentro, ovo de cuco. Isso é muito difícil, muito complicado. Por isso a filosofia acaba sendo uma coisa para aqueles poucos que já viram que tem ovo de cuco dentro do seu ninho. Senão não dá, não ouve. Não ouve. Por muito que você queira dizer, não ouve. Isso é delicado, porque a gente gostaria de dizer para todo mundo, porque é um patrimônio da humanidade a filosofia. Mas, infelizmente, há momentos e momentos de se ouvir. Seres fortes da história, sejam eles homens ou mulheres, têm vontade desenvolvida, inclusive, na mente. E essa vontade desenvolvida dá a eles a capacidade de criação de ideias próprias. Agora, se esses seres que têm vontade desenvolvida têm caráter falho, aí está perdido. Má formação de caráter numa pessoa forte vai fazer dele um tirano e perigoso. Porque aí ele olha e diz, olha, tudo mentes carneiro, vou comandar esse rebanho. Eu vou levar eles para onde eu quiser. Então, se existe uma coisa perigosa, é capacidade quando não anda junto com caráter. A capacidade de genialidade, de criação, e não anda com um caráter bom junto, com compromisso com o bem, com boa vontade, como dizia Kant. Isso aí é perigosíssimo. Para caminhar para o egoísmo, é melhor ter pouca capacidade. Como dizíamos da história do abismo, é melhor ter pouca, vai mais devagar. Então ele diz, as manipulações, os grandes manipuladores da história caminham para determinados postos sociais porque são pessoas de carisma, tanto para bem quanto para mal. São pessoas de carisma e caminham para postos-chave e saem fertilizando a mente feminina de todo mundo com as suas ideias, que nem sempre são boas ideias, às vezes profundamente egoístas. E a única proteção que você tem é aprender a criar ideias próprias, ainda que pequenas, mas suas. Refletir e extrair a essência da vida sem prévias, sem preconceitos, sem partir de pontos viciados. Isso é muito filosófico e muito bonito. Saber partir de uma vontade profunda de encontrar a verdade, sem vícios e sem tendências pessoais. Seja ela a favor ou contra mim. Traga benefícios ou traga prejuízos no plano pessoal. Eu quero ver o que as coisas são sem mim, sem as minhas sombras. Sem estar me projetando nas coisas, eu quero ver o que as coisas são em si. Se eu não existisse, o que as coisas seriam? Quero parar de ficar olhando só para as minhas sombras. Lembrem lá daquela passagem, daquela música que Caetano Veloso canta. Narciso acha feio o que não é espelho. Que é mais ou menos isso. Narcisos achando feio aquilo que não é espelho. Pessoas que desenvolvem o mesmo trabalho criativo por toda a vida, trabalho positivo, construtivo para a humanidade, costumam ser pessoas que têm esse eu e esse ego despertos e que se comunicam bem. O masculino e o feminino se comunicam bem. Agora é engraçado, né? Porque se o masculino e o feminino não se comunicam bem nem dentro da gente, por que se comunicariam bem fora? Então é lógico que a gente externaliza os nossos conflitos internos. A passagem de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz, vivemos um tempo de partidos, tempo de homens partidos. Está tudo dividido por dentro, é claro que vai ficar tudo dividido por fora. Então esses homens e mulheres que foram capazes de construir grandes obras benéficas, seja na política, seja na arte, seja na religião, seja em qualquer coisa, na ciência, em qualquer coisa na história da humanidade, foram capazes de conciliar o masculino e o feminino no plano mental. São senhores das suas ideias. E com isso impulsionaram a humanidade para outro patamar. E também cumpriram a sua função de dizer a que vieram. Seres carismáticos, em geral, são seres com ideias próprias. Agora, seres carismáticos e com caráter são seres que fazem história. E a humanidade deve muito a eles. E não é questão de dever muito ou pouco. Cada um de nós tem o seu tamanho, não vamos ser igual a Mozart. Mas cada um de nós não deveria se permitir sair do mundo sem dizer a que veio, sem dar o seu recado, sem falar a sua palavra sagrada, hieros logos, sem dizer, comunicar aquilo que só ele pode dizer à humanidade. E para isso teríamos que aprender a desenvolver ideias próprias. E perceber quando estamos manipulando a nós mesmos, partindo de preferências pessoais, entortando a realidade para caber dentro daquilo que me interessa, projetando as minhas sombras. E isso é o gênero mental. É um capítulo polêmico. Como eu disse para vocês, o Hermes Trismegisto falou. O fato de que eu concordo é secundário, mas que ele falou, falou. Então é algo que, como filósofos,
deveríamos pelo menos tomar como possibilidade e considerar um autoexame bem delicado. Quais das minhas ideias são realmente minhas? E ter coragem de constatar, fazer sua obra em negro e descer aos infernos e constatar quase nenhuma. Ah, achei uma aqui, bom começo. Se você achou uma, parabéns. Bom começo. Não desanime. Combater aquilo que Jung chamava de infração do ego, né? Achar que estamos no 10º degrau quando estamos no 1º. Isso provavelmente vai fazer com que você não pise nem no 12º, nem no 2º. Não saia do lugar. Assumir de onde estamos partindo. Isso é bem construtivo, bem sólido e bem sensato. Somos buscadores da sabedoria. Não temos sabedoria nenhuma ainda. Isso é ser filósofo. E a felicidade do filósofo está muito ligada àquela frase de Sócrates: saber que nada sei, mas que estou buscando. E alguma coisinha vou encontrar para justificar a minha vida. Algum sentido mais profundo. Mas pelo menos não vou rodar o software que interessa a alguém ou a algo que eu não sei nem o que é. Vou ser fiel aos meus princípios. E é isso, gente. Esse é o gênero mental. Alguma pergunta, alguma dúvida? Desanimador? Não, é muito animador isso. Não fiquem com essas carinhas de desastre. Vocês não vão me convencer de que eu estou fazendo alguma coisa benéfica para a humanidade com umas caras dessas. Bom, então não esqueçam, semana que vem são os preceitos herméticos, o último capítulo, e fechamos nossa longa aventura juntos. Ok? 15 segundas-feiras, um bom tempo. Muito bem vivido.